Même si quelqu'un, toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il n'arrête pas de faire des actes nuisibles, tout ce qu'il peut faire de mauvais, il le fait. Então, vamos supor que alguém que durante toda a sua vida, do nascimento até a morte, só tenha feito atos nocivos, praticado mal. Le plus possible. O mais negativo possível. Le point de vue bouddhiste, on va dire, oui, c'est sûr, il va certainement aller dans les enfers. Então, do ponto de vista budista, é certo, ele vai pro inferno. Et il va rester très longtemps. E vai ficar lá muito tempo. Mais malgré tout ce qu'il a fait de mauvais, ça reste limité. À un moment donné, ça va se terminer, il va sortir des enfers. Então, apesar disso, todos esses fatos, todos esses atos nocivos, né, que ele praticou, é limitado. Então, a sua estada também no inferno vai ser limitada. La même chose pour les paradis. E a mesma coisa para os paraísos. Quelle que soit la quantité de causes que l'on ait accumulées pour renaître dans un paradis, on va renaître là, mais à un moment donné, le mérite sera épuisé, il faudra sortir de là. Então, apesar, né, das causas de se renascer nos paraísos, ele é igualmente limitado e o mérito que se acumulou também vai se esgotar e se vai sair do paraíso. Va salir du paraíso. C'est un petit peu comme les vacances, c'est bien, ça dure, puis ça se termine. É pouco como as férias, né? É bom, mas elas acabam. Voilà. Quelqu'un a volé ou a fait une des raisons qui l'ont poussé en prison, il va rester en prison, mais lorsqu'il aura payé sa peine, il va sortir de la prison. Então, alguém que tenha roubado, que tenha ido para a prisão, quando terminar sua pena, ele vai sair também da prisão. Donc, résultat limité. Tous les états d'existence sont déterminés, limités dans le temps. Então, o resultado é limitado. Todo o resultado da existência é limitado no tempo. À partir de cette vision du monde, est venue la notion de libération. Então, a partir dessa visão do mundo, houve a ideia de liberação. L'être humain s'est posé la question, existe-t-il quelque chose qui soit au-delà des limitations de l'existence conditionnée? Existe alguma coisa que é além dessa limitação da existência condicionada? Alors, les êtres que l'on dit illuminés, ou qui ont atteint la réalisation, ils nous affirment que oui. Os seres iluminados que atingiram a iluminação nos dizem que sim. Va salir du paraíso. C'est un petit peu comme les vacances, c'est bien, ça dure, puis ça se termine. É pouco como as férias, né? É bom, mas elas acabam. Voilà. Quelqu'un a volé ou a fait une des raisons qui l'ont poussé en prison, il va rester en prison, mais lorsqu'il aura payé sa peine, il va sortir de la prison. Então, alguém que tenha roubado, que tenha ido para a prisão, quando terminar sua pena, ele vai sair também da prisão. Donc, résultat limité. Tous les états d'existence sont déterminés, limités dans le temps. Então, o resultado é limitado. Todo o resultado da existência é limitado no tempo. À partir de cette vision du monde, est venue la notion de libération. Então, a partir dessa visão do mundo, houve a ideia de liberação. L'être humain s'est posé la question, existe-t-il quelque chose qui soit au-delà des limitations de l'existence conditionnée? Existe alguma coisa que é além dessa limitação da existência condicionada? Alors, les êtres que l'on dit illuminés, ou qui ont atteint la réalisation, ils nous affirment que oui. Os seres iluminados que atingiram a iluminação nos dizem que sim. Le Bouddha dit il existe un au-delà de la souffrance, sinon la libération de la souffrance ne serait pas possible. Então, o Buda nos diz que existe essa liberação, esse além do sofrimento, porque senão a liberação do sofrimento não seria possível. Alors, quelle est la qualité de cet au-delà de la souffrance, du nirvana? Qual é a qualidade desse além do sofrimento, do nirvana? Le Bouddha n'a pas beaucoup parlé de ce sujet. Il y a peu de textes qui expliquent. O Buda não falou muito sobre esse assunto. Tem poucos textos que falam sobre esse assunto. Par contre, il y a eu beaucoup de commentateurs ultérieurs. Mas, todavia, existiam várias pessoas que comentaram após isso. La raison pour laquelle le Bouddha n'a pas beaucoup parlé, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait rien en dire, mais parce que c'était essentiellement une expérience. A razão pela qual o Buda não falou muito disso não é porque ele não podia falar, mas porque isso era devido a uma experiência.
Ce n'est pas uniquement un objet de spéculation, Não c'est é, quelque chose à réaliser. não é assim um objeto de especulação, é algo que deve ser realizado. Donc, mais par contre, il a clairement affirmé l'existence d'un au-delà de la souffrance. Mas ele afirmou a existência desse além do sofrimento. Alors, on l'a parfois défini par des négations. Então, algumas vezes se definiu através de negações. On dit par exemple, c'est la fin de toute souffrance. Então, se diz, por exemplo, que é o fim de todo sofrimento. Ensuite, il y a eu des spéculateurs, philosophes, qui ont dit qu'il s'agissait de la vacuité. Depois teve filósofos especuladores que disseram sobre a vacuidade. Hein? Vacuité d'existence propre. A vacuidade D'existence propre. de existência própria. Ce qui est d'une manière sophistiquée de dire que les choses n'existent pas sans cause. É uma maneira sofisticada de dizer que as coisas não existem sem causa. On a essayé de préciser un petit peu ce concept. E se tentou precisar um pouco mais esse assunto. Donc, dans ce qu'on appelle le grand véhicule Mahayana, on parle d'une clarté, d'une conscience illimitée. No grande veículo, no Mahayana, se fala de claridade, Une conscience uma consciência, illimitée. consciência ilimitada. Vijnana, Vijnana, Vijnanavada, Vijnanavada, le chemin de la connaissance, o caminho do da conhecimento, conscience. da La consciência. On va nous expliquer que la conscience a différents niveaux. Ele vai nos explicar que a consciência tem diferentes níveis. Hein, il y a 8 niveaux différents de conscience. Tem 8 níveis diferentes de consciência. Et il y a un niveau ultime qui, lui, est illimité. Tem um nível último que ele é ilimitado. Hein? On nous donne parfois l'exemple de l'océan et des vagues. Se dá, por exemplo, o exemplo do oceano e das ondas. L'océan est illimité, mais de nombreuses vagues se produisent. O oceano é limitado, mas ele produz muitas ondas. Voilà. Donc on dit, au niveau profond de la conscience, il y a une dimension illimitée, No qui est nível, une clarté illimitée. no nível profundo da consciência, ele é ilimitado. Voilà. La clarté. Ensuite, il y a eu le développement ultérieur. C'était bien, plus satisfaisant déjà. Depois houve desenvolvimento posterior, mais satisfatório. On va parler du Yogacara, Você vai falar do Yogacara hein? Parfois aussi du Vajrayana, e também, às vezes, também do Vajrayana, hein? Véhicule de diamant. o veículo do diamante. À ce niveau-là, on définit l'ultime au-delà de la souffrance par 3 aspects. Nesse nível, você vai dizer esse último, esse aspecto último por 3 aspectos. On va parler de la vacuité, Você vai falar da vacuidade, qui correspond à la connaissance. que corresponde ao conhecimento. On va parler de la clarté, Você vai falar da claridade, qui correspond à la compassion. que corresponde à compaixão. On parle parfois d'union de la sagesse et de la compassion. Se fala da união da sabedoria e da compaixão. Et on va parler de la félicité, du bonheur. E se vai falar da felicidade. Donc ici, l'ultime, il a une qualité de félicité. Então, aqui, o último, ele tem uma qualidade de felicidade. Ce n'est pas uniquement la fin de la souffrance, mais c'est l'immortalité et la félicité indestructible. Não é somente o fim do sofrimento, mas é a felicidade, L'immortalité. a imortalidade. Simultanément, ces concepts se sont développés dans la tradition bouddhique. Simultaneamente, esses conceitos foram desenvolvidos na tradição budista ainsi que les moyens d'y parvenir, e também os meios de se chegar lá, par l'étude, par la méditation, par le yoga. pelo estudo, pela meditação, pela yoga. Et des accomplis, des yogis, parvenus à ce résultat, ils ont affirmé l'existence de cela. E os yogis que realizaram esses estados, eles afirmaram a existência desse estado. Donc l'origine de la connaissance, c'est l'expérience du yogi. Então, a origem do conhecimento é a experiência do yogi. Cette expérience, la validité de cette expérience, elle est affirmée sur la base de l'expérience. Então, a validade dessa experiência, ela é afirmada tendo a experiência como base.
comme ce que nous pouvons percevoir, on ne peut pas contester la réalité de ce qui est perçu, parce que notre perception nous en donne la preuve. Então, nós não podemos contestar o que nós podemos perceber, porque a nossa percepção nos dá a prova. Dans la tradition indienne, le bouddhisme a disparu de l'Inde au XIIe siècle. Na tradição indiana... C'est une parenthèse. C'est um parênteses. Então, o budismo desapareceu dentro da tradição indiana. En XIIe siècle. No século XII. Il s'est perpétué au Tibet, en Chine, au Japon. E se perpetuou na China, no Tibete, no Japão. Mais les concepts et les méthodes du bouddhisme ont été intégrés dans l'Inde. La tradition spirituelle indienne a continué à coexister avec l'invasion de l'islam. Mas o método do budismo continuou coexistindo na Índia, apesar da invasão do Islã, dos muçulmanos. Donc, il y a une continuité de ce qu'on Então, appelle houve uma continuidade de la spiritualité traditionnelle, on pourrait dire. Da tradição espiritual. Indienne, indienne. Ancienne, de l'Inde ancienne. Elle a pris dans l'Inde les formes plus qu'on pourrait dire le Vedanta. Ele tomou na Índia a forma do Vedanta. D'autres traditions, comme les tantras indiens. E outras tradições, como o Tantra indiano. Les pratiques de yoga, etc. A prática da yoga, etc. Nous avons aujourd'hui des maîtres contemporains qui nous parlent aussi de l'ultime sous ces trois aspects. Mas também nós temos mestres contemporâneos que nos falam sobre esses três aspectos. Ilimitados. La conscience. A consciência. L'existence. A existência. La conscience, connaissance, l'existence. Conhecimento, a existência. Et la félicité, le bonheur. E a felicidade. Ce que certains maîtres indiens appellent Sat, Chit, Ananda. É o que alguns mestres indianos dizem que é Sata. Sat, l'existence. Sati, a existência. Chit, la conscience, la connaissance. Então, Sata, Siti, Chit e Ananda. Le bonheur, la félicité. Então, felicidade. Então, é consciência, existência e felicidade. Donc, on nous dit que la réalisation spirituelle conduit à cette réalisation. Então, ele diz que essa tradição espiritual nos conduz a essa realização espiritual. Cette réalisation conduit à une vision différente du monde. Essa realização conduz a uma visão diferente do mundo. L'être qui atteint cette réalisation, il perçoit le monde transformé. Então, o ser que atinge essa realização, ele percebe o mundo transformado. Alors, dans le bouddhisme, plus particulièrement dans le véhicule du Vajrayana, on dit que le monde est perçu comme le domaine de la divinité. Então, no budismo, sobretudo no Vajrayana, se diz que o mundo ele é perçu comme le domaine de la divinité. O mundo é percebido como o domínio da divindade, do sagrado. Tous les êtres sont perçus comme des divinités, sont parfaits. Todos os seres são percebidos como divindades, eles são perfeitos. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre témoignage de cette réalisation? Então, o que nós temos como outra testemunha dessa realização? Il y a cette affirmation de l'existence d'une transcendance qui est faite d'une manière universelle dans toutes les traditions spirituelles. Então, existe essa afirmação dessa tradição, dessa transcendência em várias tradições espirituais. Bien que cette description soit différente. Ainda que essas descrições sejam diferentes. Mais, alors, pour essayer de faire la jonction entre cette différence et ce point commun, je pense qu'il nous faut prendre un exemple. Então, é possível, para se fazer essa junção, dessa união, dessa diferença, é bom pegar um exemplo. Je pense que nous avons un exemple admirable avec le saint indien de la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Ramakrishna. Então, se pode tomar o exemplo de um santo indiano do fim do século XIX, que é Ramakrishna. Il a toujours vécu une vie très simple en tant que serviteur du temple de Kali. Então, ele teve uma vida muito simples, como servidor no templo de Kali. Il avait une grande aspiration à la réalisation spirituelle, une grande foi, une grande dévotion. Ele tinha uma grande aspiração para essa realização espiritual, uma grande fé, uma grande devoção.
Et il a donc atteint la réalisation de la nature de la mère divine. E ele aspirava à realização da mãe divina. Il a réalisé la nature de la mère E divine. ele realizou isso. Mais c'est un esprit exceptionnel. Mas era espírito excepcional. Il a suivi ensuite d'autres disciplines. E ele seguiu também outras disciplinas. Il a suivi les méthodes de contemplation du Tantra, Ele seguiu os métodos de contemplação do Tantra, le chemin du christianisme. o caminho do cristianismo. Chaque fois, il a adopté d'une manière extrêmement rigoureuse la discipline et les méthodes de ces traditions. Então, algumas vezes ele adotou de maneira rigorosa o segmento dessas tradições. Et il les a menées à son terme. E ele chegou ao seu fim. Et à partir de cette réalisation, il a fait l'affirmation que chaque chemin conduisait au niveau ultime à la même chose. E aí, a partir disso, ele pôde afirmar que cada caminho conduzia a uma realização de uma única coisa, Qui est l'ultime, que é o último, qu'on appelle le sacré, le divin ou l'absolu, peu importe. que se chama de sagrado, do absoluto, do último. D'une certaine façon, c'est logique. De uma certa maneira, isso é lógico. L'unité, la totalité ou la dualité ne peut pas être multiple. A unidade, a dualidade, A non-dualidade, a não dualidade, a totalidade. a totalidade, Elle ne peut pas être multiple. ela não pode ser múltipla, Sinon, elle serait relative, donc elle ne serait pas absolue. porque senão ela seria relativa e não absoluta, C'est logiquement contradictoire. porque isso é logicamente contraditório. Donc on peut voir qu'au niveau de la réalisation de l'expérience du saint ou du yogi, il y a l'affirmation de l'unité. Então a gente pode ver que na realização de yogi tem a afirmação da unidade. Mais en même temps, du point de vue relatif, c'est-à-dire du point de vue de l'être non réalisé, il y a ce qu'on appelle la diversité. Mas do ponto de vista do ser não realizado, existe a diversidade. Hein? Donc la prochaine question qu'on peut se poser, c'est la relation entre les deux. Então a próxima questão que a gente pode fazer é a relação entre os dois. Peut-il exister un absolu et un relatif en même temps, séparés? Ils seraient relatifs l'un à l'autre. Pode existir um absoluto e um relativo, eles têm uma relação um com o outro? Ils seraient relatifs l'un à l'autre. Então eles são relativos um ao outro? C'est de nouveau une contradiction logique. É novamente uma contradição lógica. Donc l'explication qu'on nous donne, c'est que ce qu'on appelle le relatif n'est que la manifestation de l'absolu. Então a explicação que nos dão é que o relativo nada mais é que uma manifestação do absoluto. Donc il y a universalité. Então existe a universalidade. Il y a universalité au niveau de l'ultime, Então tem a universalidade no nível último. il y a universalité au niveau de l'essentiel de la manifestation, Então tem a universalidade no essencial da manifestação. et en même temps il y a une infinie multiplicité E ao mesmo tempo tem uma inúmera multiplicidade dans la manifestation, de manifestações. et donc des chemins différents qui peuvent conduire vers l'essentiel. Portanto, caminhos diferentes que pode conduzir em direção ao essencial. On pourrait considérer cela comme une première approche de ce sujet bien complexe de la spiritualité et de l'universalité. Então ele pode dizer que isso é uma primeira abordagem, né, de uma universalidade, de uma espiritualidade, Qui était le sujet de notre sujet ce soir. que é o nosso assunto dessa noite. Voilà. Donc, Então, nous pouvons développer tel ou tel autre point si vous le souhaitez. você pode desenvolver algum ponto se vocês assim o desejarem.